Olá, eu sou a Maria Emília e esse é o nosso canal Edu Pontuação. Hoje nós estaremos com uma convidada especial. Fonoaudióloga Tânia Zini Costa, minha amiga de longa data, que aceitou o nosso convite. E hoje nós falaremos um pouquinho para vocês sobre o que é a fonoaudiologia, o campo de atuação em que ela ajuda e para que ela serve. Muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Então, a fonoaudiologia é um campo muito amplo. Ele atua desde a parte de prevenção, a parte de reabilitação, seja nas áreas auditiva, na área da linguagem oral, na área da linguagem escrita, na área da respiração, mastigação, deglutição. Então, é uma área bem ampla. A gente começa com atendimento lá, quando o bebezinho está recém-nascido lá no hospital, fazendo o teste da orelhinha. Isso. E pode ir acompanhando a criança até, às vezes, na faculdade, fazendo uma terapia de voz, com relação à parte, quando quer melhorar a parte da entonação, da dicção, aí entra a fonoaudiologia também. Tânia, você é uma profissional bem conceituada, inclusive um dos melhores médicos neurologista do Brasil, né? Indica você em Cascavel. E a respeito disso, eu gostaria de te fazer uma pergunta, enquanto mãe e enquanto profissional da educação. Qual é o momento certo, se é que existe esse momento certo, uma idade propícia? Por exemplo, eu estou preocupada com a linguagem, como meu filho está falando, ou se não está falando. Qual é o momento mais preciso para procurar uma profissional que o atenda, uma fono? Então, existem alguns itens que a gente precisa estar analisando. Por exemplo, perceber primeiramente, essa criança está escutando? Se de repente eu chamo, ela responde? Ou está aumentando o volume da televisão? Está trocando alguns fonemas, que são aquelas letras, que são os sons. Então, assim, uma criança, por exemplo, ela precisa ter aspectos comunicativos. Então, ela tem que escutar, ela tem que direcionar o olhar, ela tem que prestar atenção na articulação, ela tem que se posicionar enquanto pessoa falante. Então, você pergunta, ela tem que estar expressando aquilo que ela está sentindo, por exemplo. Então, assim, se eu tô com uma criança, por exemplo, com 1 ano e meio, e ela não fala nada, isso já é um sinalizador que alguma coisinha não está entendendo, né? Então, será que ela não está ouvindo? Será que ela está falando pouquinho? Será que, de repente, o ambiente que ela está em casa estão falando e respondendo por ela? Que muitas vezes é isso que acontece. Eu pergunto e já respondo pro meu filho. Aí ele não precisa ter o gasto. Ou fala assim, o que você quer? Isso ou aquilo? Aí a criança faz, Aí você já entrega. Sim. E a gente, enquanto mãe, babá, professor, o que a gente tem que fazer? Tem que estimular. Você quer esse ou esse? Mas não só com o fato dele apontar. O apontar também é uma forma de comunicação. Mas eu preciso apontar e eu preciso falar. O estímulo, a gente sabe, né, Tânia, que é tudo. Em todas, não somente na linguagem, mas como na vida, para vencer os desafios, os obstáculos e tudo mais. Eu acho que é importante nós salientarmos aqui que cabe à escola também essa observação. Porque quando chega lá no período, no processo de alfabetização, Tânia, essas crianças que têm substituição ou ausência, que seria omissão, né? Fonêmica, dessa criança é mais difícil quando ela aprende a escrever errado, depois a gente corrigir isso, não é mesmo? Sim. E existem vários fatores que essa criança, por exemplo, não vai falar. Então, um dos fatores pode ser a audição, mas assim, meu filho escuta bem, mas geralmente as crianças apresentam assim muitas obstruções nasais, o narizinho está sempre trancado. Sim. Nós moramos numa região que a grande maioria tem rinite. Isso mesmo. Então, assim, se está trancando o nariz, geralmente vai trancar o ouvido. O que faz com que essa criança, com a audição dessa criança, que ela escute todos os sons abafados? Aí, às vezes, ela começa a trocar esses sons, os fonemas. Então, ao invés dela falar pato, vai sair bato. Ao invés dela falar faca, sai vaca. E assim, alguns pais acham bonitinho a criança falar errado. E reforçam. Então, assim, se a criança tá falando errado, o que a gente, enquanto pai e até professor, tem que fazer? Primeiramente, a gente só fala a palavra certa. Assim, falou pato. Não é pra falar pato, é bato, é pato.
A primeira coisa que você tem que falar é falar a palavra correta. Correta. Por quê? Se você reforça a palavra que ela falou errado, primeiro ele vai prestar atenção, ele vai ter o retorno auditivo errado. E ele nem vai prestar atenção no resto da palavra que você falou. Então, uma das causas que às vezes acontecem é obstrução nasal, que daí a criança às vezes respira com a boquinha aberta, as otites de repetição, que são frequentes, às vezes as amidalites, quando tem as amígdalas muito volumosas e grandes, às vezes a criança tem o freiozinho da língua, que é o freno lingual curto. Isso vai fazer o quê? Que a criança fale, mas ela vai falar com uma maneira distorcida. Então, por exemplo, se eu vou falar lata, eu vou fazer lata. E às vezes ela vai falar com a linguinha assim. Então, assim, isso vai dar uma distorção na parte da fala dela também. Então, a gente tem que ir observando conforme ela vai crescendo. Uma criança, por exemplo, de 3 anos, ela já tem que estar falando que sons? O P, o B, o M. Esses 3 sons, ela vai se desenvolvendo quando ela é bebezinho, que ela está fazendo a sucção no peito da mamãe e vai fazendo. Então, isso vai fortalecendo a musculatura de língua, de lábio e de bochecha. E daí as mães falam assim, ai, mas por que falou papai antes de falar mamãe? Por quê? Os sons que a gente faz, os movimentos que a gente faz com os lábios, eles vão interferir na parte que a gente vai fazer da fonação. É muito mais fácil eu emitir um p, que é só um movimento de um lábio encostando no outro, do que eu fazer um ma, que eu tenho que ter 3 pontos, né? Eu tenho que fazer a movimentação. Eu tenho que ter uma capacidade de eu conseguir entender do ar do meu nariz, da minha boca e da minha laringe. Então, são 3 movimentos. A articulação, ela é muito mais delicada quando a gente vai fazer o som do M do que o som do P. Ai, adorei que você falou também. isso, sabia, viu? Ela não falou papai lá em casa primeiro, porque ela ama mais o papai. Ótimo saber disso. É Isso a serve para facilidade. muitas mães e muitos pais em casa, não é mesmo? Que até uma explicação que eu mesma desconhecia. Eu também. Acrescentou bastante. Outra coisa, Tânia, você pode dar um exemplo, por favor, para nós, sobre quando a gente pode perceber se a criança tem a substituição fonêmica, ou a omissão. Dá para a escola perceber? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente trabalha muito tempo com a educação e a gente percebe que algumas escolas chegam para os pais e dizem, o seu filho tem problema na fala. Primeiro que não é problema, é uma dificuldade, né? E acabam dando laudos de que nós não somos qualificados e não temos condições para isso. Cada macaco no seu galho. Então, o que cabe à escola é a sugestão de uma avaliação fonoaudiológica, correto? Isso. Porém, não, o seu filho tem omissão, né, fonêmica. Não, a gente não pode. Quem vai falar isso com exatidão para nós são os profissionais da fonoaudiologia. Então, assim, na parte de fala, nós temos uma hierarquia de fala. Então, quais os sons que vêm primeiro? Então, primeiro são os bilabiais, são aqueles que nós fazemos com os lábios. P, B e M. Então, uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa estar falando esses sons, porque eles são os mais anteriores. Certo. Ela também precisa falar as vogais, que são as mais fáceis. Pensa um bebezinho que tá lá, ele primeiro balbucia. Ele vai fazendo o som, anga, anga, e o angu, ganga, que faz, geralmente, porque tá numa posição mais deitado, então faz os sonzinhos posteriores, até o sonzinho do... Aí depois vai fortalecendo essa musculatura, a criança vai fortalecendo o posicionamento de pescoço, de tronco, e isso vai ajudando também na parte de fala. Então, os primeiros sons P, B e M, que são os mais facizinhos. Então, assim, a partir dos 2 anos, vai começando a dar um boom no desenvolvimento da linguagem. Então, assim, se até os 2 anos a criança ela tá falando em torno de 10 a 15 palavrinhas, de 2 até 3, tem crianças que falam em torno de 50 até 100 palavras. Hoje em dia tem crianças que são muito estimuladas e elas estão falando muito. Até tem crianças que constroem frases de 2 a 3 aninhos. Então, assim, lá com 2 ou 3, o que eu preciso? O P, o B, o M, né? Eu preciso o F, o V, o S, que é o S. Eu preciso ter o L, que levanta a linguinha. Então, esses sons eu preciso ter até os 3 aninhos. Dos 3 aos 4, a construção vai acontecendo também. É o K, o G, o R forte, que é o R do rato, do carro. E vai indo. De repente vai acontecendo o Rzinho do meio das palavras, que é o barata. Antigamente, as crianças demoravam um pouquinho mais para adquirir esses fonemas. Então, se vocês forem
por exemplo, procurar na literatura científica, eles esperavam até os 5 anos para a criança falar. Hoje em dia, nós encontramos crianças com 3 anos e meio que já fazem todos os sons. Apenas elas não conseguem, às vezes, produzir esse R, que é o R do meio das palavras, que é o do barata, e é esse Rzinho que a gente faz nos encontros consonantais, e o S, que é o arquifonema S que nós chamamos, tipo pastel, pista. E aí ela vai acontecendo. Então, assim, geralmente com 3 anos e meio, 4 anos e meio, a criança já está falando quase tudo. Faltarão o quê? O R e os encontros consonantais. Tá, então a gente sabe, não é mesmo, Maria Emília, já conversamos a respeito, que o quanto antes procurar a fono, melhor. Até por uma questão de prevenção. E até porque para essa criança não aprender a escrever errado. E nós estamos falando, né, Tânia, de um momento diferenciado também, no sentido, aquilo que você ainda mencionou. Hoje as crianças estão mais estimuladas, né? Tanto pelos pais, que talvez têm condições de estar estimulando mais, tanto quanto pelas mídias. A gente sabe que não é interessante expô-los, né, expor as crianças excessivamente ao tablet, ao computador, mas por fim eles têm um certo acesso. Então, quer dizer, tudo isso contribui e estimula. Como você falou, antigamente se esperava até os 5 anos. Hoje a gente já pode ficar alerta, porque é uma consequência também da evolução. Evolução tecnológica, a própria formação dos pais. Hoje em dia os pais, né, têm mais condições de estar atento a essas situações. Então, toda essa evolução, vamos dizer, enquanto cultural e de humanidade mesmo, faz com que a gente possa ficar mais alerta num tempo precoce. Eu diria, e até por experiência própria, que com 3 anos, não estou sugerindo no teu trabalho, mas com 3 anos eu despertei para o meu filho. E foi o momento certo, né? Então, até porque, Maria Emília, fazendo um adendo no que você está falando, a mudança da lei. Hoje, com 4 anos, as crianças estão na pré-alfabetização. Então, a gente vai esperar eles falarem, até os 5 para eles falarem, sendo que com 4 anos eles têm que estar na escola. E sendo pré-alfabetizados, sem falar, ou com substituições, ou com omissões, né? Fonêmicas, isso não é uma coisa que a gente não pode mais esperar. Facilita esse processo, né, Tânia, deles, na inserção na escola, a socialização e o próprio processo de alfabetização. Eu arriscaria a dizer que seria interessante toda a escola ter um profissional da fonoaudiologia para fazer observações. Talvez um sonho, mas pelo fato de que a gente percebe o quanto contribui. Até para deixar claro para os pais e também sossegar, vamos dizer assim, aqueles pais que estão aflitos. Porque às vezes, o fulaninho falou com 1 ano, o coleguinha com... As comparações fazem com que... E eu posso estar equivocada e você já me corrija. Eu observei de experiência própria que a menina é mais aceleradinha para falar. Não sei se há essa diferença entre os sexos, mas na minha experiência como mãe de menino e de menina, a menina parece-me que arrisca mais, o vocabulário se expande de forma mais rápida. Então, né, não seria interessante ter uma fono na escola para nos esclarecer isso? Sim, seria dando esse apoio? Por quê? Não é só a troquinha dos fonemas, é muito mais, a linguagem vai além. A gente começa assim, com monossílabos, dissílabos, isso vai crescendo em frases, na contação de histórias, na interpretação. Então, quando a gente recebe uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, nós estamos pensando na alfabetização, na interpretação, seja de texto, seja de problemas dentro da matemática. Então, se eu tenho um atraso no desenvolvimento e eu esperar levar o meu filho lá com 5 anos, pensa, uma criança de 5 anos vai ter um vocabulário de 1000 palavras. Se eu tenho uma criança que fala pouquinho e ainda troca esses sons, eu vou ter um vocabulário, às vezes, de 200 palavras, 250. Isso, comparando com outras crianças, vai ter uma perda muito grande. Tanto assim, para ler, para escrever, para se comunicar, para contar uma história, para elaborar um texto. Então, quanto antes para interpretar, quanto antes procurar, melhor. Às vezes assim, vou levar na fono para ver se precisa.
leva, faz uma avaliação e dependendo do profissional ele vai falar, agora é o momento. Não, espera, ó, esse sonzinho, já que ele está fazendo esse fonema, espera de repente daqui uns 3, 4 meses que o som vem. Ótimo que você falou isso, porque muitos professores dizem, não precisa, ou espera mais um pouco. Gente, vamos relembrar e ressaltar, nós pedagogos, nós professores, não temos essa capacitação, essa formação. Então, cabem aos profissionais da sua área, da área da fala, né, da linguagem, para ele dizer se é o momento certo ou não. Então, o que cabe aos professores, aos coordenadores e diretores de escola é uma sugestão de avaliação fonoaudiológica. Fica a dica do nosso canal do YouTube aí, Edu Pontuação. Inclusive, teremos um material que a própria profissional, a Tânia, nos disponibilizou em relação à linguagem, para a gente poder, não como uma fórmula mágica, né, Tânia, mas como uma sugestão do que se adquire em determinadas idades e vai estar lá na nossa página do Facebook. Também Edu Pontuação. Gostaríamos de agradecê-la. Não sei se tem algo mais que você queira Eu gostaria salientar. de pedir para a Tânia para ela deixar o contato dela, Isso. né, telefone, endereço, fique bem à vontade, Tânia, porque o nosso público, pais, professores, enfim, eles precisam ter uma referência na área e é importante que você deixe esse seu contato para nós aqui no canal. Ok. Então, eu vou deixar uma dica que além dessas trocas, é importante visualizar se a criança está com uma gagueira, procurar o quanto antes. Às vezes pode ser que ela está no desenvolvimento da linguagem, onde o pensamento dela está muito mais rápido e ela não consegue fazer essa articulação. A gagueira também pode acontecer quando tá para nascer o irmãozinho. Também, aí às vezes pode ser mais a parte emocional, aí vai entrar a psicóloga junto. Então, e se tem uma criança, às vezes, que tá com a boquinha aberta, com o narizinho que vive escorrendo, que tá desligado, às vezes assim a professora chama, esses são sinalizadores para ela fazer o encaminhamento. Quanto antes, seja para fono, aí a gente encaminha para fazer uma audiometria ou para o otorrino, melhor para tudo. E eu que agradeço o convite de vocês por estar aqui. Se quiserem me chamar outras vezes, tem muita coisa da fonoaudiologia para a gente estar contando, porque eu trabalho em 2 grandes áreas, que é a motricidade orofacial e a linguagem, que eu tenho especialização e mestrado. Então eu tenho muita coisa para colaborar com vocês e para ajudar os pais e os professores também. E caso qualquer, queiram tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Meu consultório fica na Rua Maranhão, ali no edifício Green, que é na número 790, sala 407. Os meus telefones são 3225-8180 ou 99965-9323. Ótimo, Tânia, obrigada. É importante você falar essa tua atuação, porque é um diferencial teu, né? É a tua especialização e nos deixar um pouquinho mais seguro em relação a algumas informações, em alguns elementos que você colocou como novo aqui no nosso canal. E agradeço de coração por você ter vindo e por ter se disponibilizado. Com certeza vamos chamar mais vezes. Com certeza você voltará, até porque a Tânia é referência em Cascavel. É uma profissional muito qualificada, muito comprometida. E eu acredito que ela vai fazer a diferença, como está fazendo para nós, para vocês aí também. Obrigada mesmo. Obrigada.